Procurando um robozinho para chamar de seu? Então você está no canal e no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou apresentar todos os detalhes sobre este robozinho aqui, o QtBot da Elecfrix. Um simpático robozinho muito fácil de programar, inclusive por crianças recém-alfabetizadas. Quem me segue aqui no canal sabe que eu estou sempre trazendo e testando robôs desse tipo aqui, mostrando para vocês as funções deles. E eu posso já adiantar para vocês que eu fiquei bastante encantado com esse projeto aqui e com as possibilidades. Até o final desse vídeo você vai ficar sabendo o que dá para fazer com ele, quais são os sensores que já vem embarcado nele e já vem na caixa quando a gente compra, quais são as placas e como é que ele pode ser programado e avaliar o próprio custo-benefício desse investimento. Eu vou começar mostrando o que vem dentro da caixa para você ver os itens básicos. E já te convido para se inscrever aqui no canal, assim você não perde dicas de tecnologia educacional como essas que eu trago aqui. É muito fácil e não custa nada, basta apertar no botão aqui embaixo e se inscrever. A própria caixa ela já dá um spoiler do potencial incrível desse robozinho. A gente pode ver que ele pode ser programado em blocos, inclusive aqui um exemplo do ambiente de programação MakeCode. Então você já consegue perceber que esse hardware ele foi desenvolvido especialmente para uso com a Microbit. Mas tem uma surpresa, né? Já vou mostrar para você uma outra placa muito interessante que dá para usar nele e manter o mesmo potencial que esse robozinho ele tem. Outra coisa legal é que a abordagem dele, a proposta, né, é ser o primeiro Smart Race Car, inclusive podendo ser usado em diversos níveis de projeto, como iniciantes, intermediários e avançados. Eu já dei um pequeno preview do que vem aqui dentro, né? Vocês notaram que ele vem com uma pista impressa em papel A2 para a gente fazer o segue-linha tradicional. Ele também vem com um manualzinho, com diversos tutoriais, também na página lá da loja você vai encontrar diversos outros exemplos para trabalhar. Quero inclusive trazer diversos desses tutoriais iniciantes aqui para você, porque ele está em inglês, o que não é uma dificuldade para muitas pessoas, mas eu acho que seria interessante. São 3 pilhas alcalinas do tipo 3A, e nós temos aqui um sonar, que é muito conhecido do pessoal do Arduino, do pessoal de robótica, que é um HCSR04, só que ele está nesse formatinho aqui, muito mais interessante, e que eu vou mostrar daqui a pouco ele já encaixado. São as únicas partes soltas, o restante ele vem já todo montado aqui no nosso QtBot, e eu já vou mostrar detalhes de sensores e das peças que vem aqui embarcado. Eu falo isso porque eu já comprei, já testei outros carrinhos parecidos com esse aqui, e alguns deles partes vêm desmontados e a gente tem que fazer a montagem depois. Então é importante destacar que esse aqui já vem tudo no lugar. Olhando aqui com mais detalhes, uma coisa que já salta aos olhos é a qualidade do acabamento. É uma placa de circuito impresso bem espessa. Nós temos esses motores especiais aqui envoltos nessa case personalizada. Como eu não vou conseguir tirar eles aqui de dentro, porque eu posso acabar estragando o suporte, então eu peguei esse aqui separadamente para você ver a qualidade desses motorzinhos CC. Note que a caixa de redução dele é toda feita em metal. E o torque e a velocidade deles são muito bons. Aqui nós temos o suporte para a nossa placa controladora. A gente consegue ver aqui o soquete então para as baterias. E aqui os circuitos que fazem o controle dos LEDs, das interfaces de sensor e também dos motores, né, os drivers de controle, tanto de liga e desliga como de velocidade deles. Mas aqui atrás a gente consegue ver que ele tem saídas adicionais para os pinos da nossa placa controladora. Então a gente consegue acessar esses pinos não usados aqui atrás e usar eles com recursos extras, ou seja, colocar embarcado aqui em cima. A gente tem essa chave aqui liga e desliga, que eu achei de um acesso bastante fácil. E por falar em acabamento, não sei se você notou, a gente tem 6 dessas porcas parafusadas de parafusos M3 aqui no chassi, que permite que a gente faça upgrade. Então existem kits extras que a gente pode colocar aqui em cima, aumentar ele, transformar ele em outros tipos de estrutura, assim como ele é compatível também então com peças do tipo Lego Technic. Eu já vi uns projetos bem legais, inclusive alguns que eu quero trazer aqui para o canal para te mostrar. E não acabou ainda, né? Aqui atrás a gente tem um sensor infravermelho que ele pode ser usado para controlar o nosso carrinho através desse tipo de controle remoto aqui, ó, ou controles similares que a gente vê no mercado. Aqui embaixo, para ajudar no equilíbrio e na movimentação,
nós temos essa rodinha boba aqui. E a gente já nota também os pequenos sensores de infravermelho, que são sensores para nós fazermos os nossos projetos de seguidor de linha. Além disso, a gente nota aqui embaixo tem 2 LEDs SMD RGB, que fazem com que os nossos projetos fiquem muito bonitos quando executados. E aqui na frente, 2 LEDs RGB também, só que de 10 milímetros, que permitem fazer com que o nosso bichinho ele fique com uma carenagem bem turbinada. As rodas aqui, o pneu, ele é borracha, o que dá bastante aderência ao solo. E esse plástico aqui é bastante robusto e tem um acabamento muito legal. Então eu acho que ele é bastante resistente, né? Geralmente para o uso que a gente tem, muitas vezes em sala de aula, ele vai dar conta do recado com certeza. E por último, mas não menos importante, a gente tem essa interface aqui bem legal, que a gente pode colocar diversos dispositivos que tenham comunicação de protocolo I2C. E aqui na frente a gente pode soquetar então o nosso sensor ultrassônico, que inclusive eu já vou mostrar como é que ele fica aqui na frente, né? Deixa eu abrir aqui esse pacote. Então é a primeira vez que eu estou usando ele aqui. Olha só como ele é legalzinho. E a gente vem aqui, espeta ele. E é só fazer a programação para o nosso carrinho, então, agora ele poder fazer desvio de obstáculos. E por falar em interfaces I2C, né, tem um outro negócio muito legal que eu quero mostrar para vocês, que é da mesma empresa e que já me disseram que funciona, que é compatível aqui com o nosso carrinho. Antes disso, né, eu quero mostrar com mais detalhes a placa controladora, que originalmente ele foi projetado para usar, e que se você não conhece está perdendo bastante tempo, né? Basta a gente programar ela, colocar aqui os dados, o código que a gente precisa, espetar aqui, ligar o nosso robozinho e esperar ele fazer então aquilo que ele foi projetado para fazer. Mas a empresa, pensando também na facilidade e também na questão do custo e do investimento, ela também desenvolveu há pouco tempo essa placa aqui muito legal, que é a Pico ED. E ela é compatível pino a pino com a nossa placa Microbit. Inclusive eu fiz um review dela aqui, você pode conferir nos cards aqui em cima, para ver mais detalhes sobre ela, como ela é programada e tudo mais. E é a mesma coisa da BMC Microbit, a gente só tem que programar ela e espetar aqui, ligar o nosso carrinho e fazer ele funcionar. Para quem gosta de estética, inclusive esse layout aqui é bem bacana e combina com toda a estrutura. Inclusive, um outro recurso que me disseram que é compatível com o QtBot é essa Smart Eye Lens aqui, que nada mais é do que uma câmera inteligente. Ela reconhece imagens, cores, etc. E através de uma programação específica, com base numa cor ou num objeto, eu posso fazer com que o meu robozinho ele faça determinadas ações, né? Então eu posso programar ações conforme certos padrões. E eu não vejo a hora de testar esse projeto e poder mostrar aqui para você, né? Para poder compartilhar também aqui com a comunidade. Eu realmente estou bastante encantado com esse projeto pelo conjunto da obra e acho que é um excelente investimento, né? Um excelente custo-benefício, tá? Qualquer informação importante ou dúvida que ficou a respeito, que eu não deixei claro, você pode me perguntar aqui nos comentários que eu respondo rapidamente para não te deixar na mão. Bora fazer ele se mexer então? Primeiros movimentos, primeiros passos do QtBot aqui no canal Aplicar Ciências. Vou colocar as baterias aqui, prender o soquete aqui embaixo e colocar um pequeno código de teste aqui para você ver o nosso robozinho se mexendo. Para isso eu vou usar então um códigozinho simples aqui na minha Microbit versão 1.5. Tutorial que a gente vai fazer sobre o QtBot. Você quer que eu faça um segue-linha? Quer que eu faça um desvio de obstáculo automático? Ou alguma outra ideia que tiver em mente? É só colocar aqui nos comentários que eu vou dar atenção a esses votos para produzir o próximo vídeo do QtBot.
Enquanto isso, você pode continuar aprendendo aqui comigo, vão aparecer vídeos aqui do lado sugeridos, você pode assistir e ficar por dentro de outras novidades e outros projetos incríveis que temos aqui. Vejo você então no próximo vídeo. Até mais!